Oi, gente! Como é que vocês estão? Tudo certo por aí? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que foi a produção de um desenho que teve 1,10 m de altura por 75 centímetros de largura. E antes de eu começar a falar especificamente sobre esse desenho, tem uma coisa que eu preciso introduzir pra vocês. Alguns meses atrás, mais ou menos na metade do ano passado, eu recebi um pedido aqui da minha cidade de um desenho justamente desse tamanho. Essa é a maior folha de aquarela que eu tenho. Eu já comprei ela nesse tamanho para um pedido anterior, que eu tive que cortar e tudo mais. Enfim, resumo da obra. Esse foi o primeiro pedido gigantão desse tamanho que eu fiz. E aí, nesse vai não vai de fazer esse pedido gigante, eu comecei a gravar como foi o processo dele. E foi ali que eu comecei com a ideia de narrar esses vídeos. Então, eu gravei em várias partes diferentes, se eu não me engano foram 5 ou 6 partes daquele desenho. E em todas eu mostrava o procedimento e eu gravava o processo da mesma forma que eu tô fazendo agora e da mesma forma que eu fiz em vários outros vídeos depois disso. E esses vídeos sempre alcançavam uma quantia legal de pessoas, mas nada muito além do que eu costumava atingir normalmente com os reels que eu postava no Instagram e com os TikToks. Até que um dia, o TikTok é uma rede social que eu não uso muito, eu posto bastante, mas eu não uso pra ver. Então eu só entro lá quando eu vou pra postar mesmo. E aí, depois de vários dias esquecendo do TikTok, eu entrei e tinha muitos seguidores e muito engajamento e, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí, naturalmente, aquele susto, né? Não tava entendendo nada e eu entrei pra ver os vídeos e a parte 3, se eu não me engano, tava viralizando. Ela tava já com, acho que 100 e poucos mil visualizações e vários comentários e várias curtidas e eu nunca tinha passado por isso. Eu já tive vídeos que deram muito certo, mas não a esse ponto. E aí, consequentemente, quando ele começou a viralizar no TikTok, ele viralizou no Instagram junto. E muita gente chegou no meu Instagram e tudo mais. E depois disso, esse vídeo só foi crescendo. E, consequentemente, vários outros vídeos meus foram crescendo junto, porque a galera vai entrando no perfil e vai ficando. E pra resumir bem resumido, hoje esse vídeo tá com 3 milhões e pouquinho no Instagram e quase 1 milhão no TikTok. E, gente, na época eu fiquei feliz, assim, um nível que eu não consigo nem colocar em palavras. Isso nunca tinha acontecido. E não tem, é uma sensação completamente única. Claro que junto com todos os comentários ruins que vieram, porque naturalmente você viraliza e as pessoas acham que não tem outra pessoa do outro lado, vieram muitas pessoas muito boas e eu recebi muitos pedidos e muitas mensagens e muito carinho de modo geral. Então, tudo que eu queria fazer era retribuir pelo menos um pouquinho da felicidade que eu tava sentindo. E a melhor forma que eu pensei em fazer isso foi por meio de um sorteio. Então eu decidi sortear um desenho exatamente do mesmo tamanho que foi aquele e com todos os animais que a pessoa que ganhasse tivesse. Então, se tivesse, sei lá, um zoológico em casa, eu ia desenhar o zoológico. E se tivesse só um animal, um gatinho, ia ser um desenho gigante de um bichinho só. Era muito contar com a sorte, eu não sabia como seria, eu não sabia quanto seria, mas eu tava muito empolgada com a ideia e eu fiquei muito feliz com a forma como tudo aconteceu. O sorteio deu muito certo, muita gente gostou da ideia, muita gente engajou, muita gente participou. E na hora de sortear, na hora que saiu o resultado, para a maior surpresa que eu tive, quem ganhou foi a minha prima. A Monique, no caso, então esse desenho é o desenho dos animaizinhos dela. E, gente, eu já tava feliz em fazer um desenho desse tamanho e presentear algum dos meus seguidores com isso. Então imagine agora que eu tinha que fazer esse desenho pra minha prima. Tipo, de qualquer modo eu ficaria extremamente feliz, mas foi ainda mais especial por ser uma pessoa que eu admiro muito, que eu conheço muito bem e que eu conhecia os animais dela. Então, é uma sensação diferente quando você desenha um bichinho que você conhece ou quando você desenha um bichinho e depois você conhece ele, do que quando você não tem nenhum contato. Eu não sei explicar, quem trabalha com isso vai entender o que eu tô falando, mas foi incrível, foi mágico, não tem outra coisa pra dizer, foi só surreal. Então agora, oficialmente, depois de metade desse vídeo só falando e contando historinha, finalmente trago pra vocês como que foi o processo de produção desse desenho gigante. E os animais desenhados foram 3 cachorrinhos dela, a Shiver, o Álvaro e o Dustin.
E todas as ideias para esse desenho foi ela que trouxe para mim. Então, a Shiver, ela passou muitos anos vivendo com a minha prima e infelizmente ela faleceu não faz muito tempo. Então, nesse desenho, um dos detalhes mais importantes são as asas de anjinho. Mas esse não é o único acessório que faz parte desse desenho. A gente conversou e uma das ideias que a mão me trouxe foi colocar eles como rei, rainha e guerreiro. Então a Shiver, o nosso anjinho, ela ficou como a rainha, o Álvaro ficou como o rei e o Dustin ficou como guerreiro. Eu achei incrível essa ideia, principalmente a parte do guerreiro, porque o Dustin passou por vários procedimentos desde muito novinho. Então ele é um vencedor de modo geral, então colocar ele como guerreiro tornou tudo ainda mais incrível. Eu fiquei encantada com essa ideia desde o começo e isso me deixou ainda mais ansiosa e empolgada para fazer esse desenho o quanto antes. Mas aí eu tive um imprevisto no meio do caminho, que não foi um imprevisto ruim, mas não deixa de ser um imprevisto, que foi a compra do curso Pink Pet da Profiana. E quando eu comprei esse curso, eu chamei a Mo e eu falei: Mo, comprei um curso que não estava nos planos, mas que vai me ajudar muito com a minha técnica de pintura de animais. E aí eu pedi para ela se ela tinha pressa na entrega desse desenho ou se tudo bem eu fazer algumas aulas desse curso antes de começar o desenho dela. Porque a minha intenção era entregar o melhor de mim nessa arte, então saber que eu poderia ter aulas para fazer ele antes disso era incrível, né? Porque eu já gostava da forma que eu trabalhava, mas ali eu teria técnicas novas. E eu já tinha feito algumas aulas desse curso e eu tinha achado sensacionais, então eu achei que seria a oportunidade perfeita para colocar em prática o que eu aprendesse nesse curso. E a Monique foi super tranquila, ela falou que eu podia fazer o curso inteiro antes de começar e isso me deu muito mais segurança. Porque eu não tinha mais pressa para fazer, eu poderia fazer com todo o carinho do mundo em cada detalhe e entregando o melhor de mim mesmo. E eu acabei finalizando esse desenho só em dezembro e eu consegui entregar ele só em janeiro. Mas foi um processo que eu quis fazer um pouco de surpresa para a Monique, então eu mostrei para ela todo o esboço digital que a gente trabalhou juntas para fazer, para ver cada detalhe, para ver se ia ter nome, se não ia, como que ia ficar esses acessórios, cada coisinha no lugar. E aí depois que eu comecei a fazer a pintura, eu não mostrei mais para ela, justamente porque eu queria o efeito surpresa quando ela visse pessoalmente. A Monique sempre confiou muito no meu trabalho e os meus tios também, que são os pais dela. Então eu fiquei confiante por tudo que ela me disse e por tudo que a gente já conversou e por tudo que a gente já viveu. Mas isso não é um costume que eu tenho com os meus clientes. Eu costumo mostrar cada etapazinha pra garantir que vai ficar do jeito que o cliente pensou. Mas ali foi diferente. Eu senti uma certa liberdade. Eu espero que quando a Monique veja esse vídeo ela não pense: meu Deus, não tinha liberdade nenhuma, Júlia, você errou muito. Então eu tô arriscando e eu arrisquei, mas eu acho que no fim deu certo pela reação dela, pela reação dos meus tios. E eu acho que o resultado ficou realmente legal. E agora, pra falar justamente sobre o que esse vídeo deveria ter sido desde o começo, que é como foi o processo de produção, ele não foi muito diferente de todos os outros vídeos que eu posto e de todos os outros vídeos que eu faço, explicando como que eu fiz. Só, claro, tem uma dificuldade a mais, porque a folha é muito grande. Então o desenho naturalmente fica muito grande e fica difícil alcançar todas as partes. Eu acabo ficando em posições extremamente desconfortáveis em vários momentos e eu não consigo nem ver direito o que eu tô fazendo. Eu gosto de pintar bem de pertinho, olhando assim, extremamente de perto, destruindo a minha coluna. Mas nesse caso não tinha como. E nesses casos de folha grande, esse é o problema. Mas não é como se fosse um problemão que não desse pra resolver, é só ir com um pouquinho mais de calma e um pouquinho mais de atenção, fazendo um pouquinho mais devagar. E eu adoro esses desenhos grandes, não tem jeito, é um resultado muito diferente dos desenhos pequenos, dá pra colocar muito mais detalhe, dá pra dar atenção pra cada coisinha pequenininha e eu gosto muito disso. Então, nesse desenho em específico, esse foi o resultado. Eu achei, assim, de verdade, que ficou bem legal. Tipo, não tem outra coisa. Essa foi uma daquelas artes que quando eu finalizei, eu fiquei com aquela sensação de missão cumprida totalmente, sabe? Eu achei que, não sei mesmo, não tem nem palavras. Eu gostei muito, muito mesmo. E o mais importante e acima de tudo foi saber que a Monique gostou. Então, ver a reação dela e poder entregar pessoalmente esse desenho foi impagável. Sem dúvida, uma das melhores sensações que eu já tive na vida.
E antes que esse vídeo encerre sem eu conseguir finalizar, muito obrigada por tudo, todo mundo que assistiu, todo mundo que tá apoiando. Agradeço de coração e até a próxima.